E aí, pessoal, vamos aqui continuar nas nossas videoaulas. Para essa parte, a gente vai começar a ver um pouco de código, de fato. E vocês já devem ter instalado, né, o Visual Studio Code, instalado o compilador para a linguagem C, utilizando aquele software MinGW. E isso foi deixado em um link na descrição de uma das videoaulas passadas. Se eu não me engano, talvez tenha sido a primeira. E bom, chegando aqui, abrindo o Visual Studio Code, depois de vocês tiverem configurado tudo lá do GCC, que é o compilador do C, vai ter uma tela parecida com essa. Na verdade, talvez aqui tenha um botão para vocês criarem pasta, vocês criam uma pasta e criem também um arquivo. A gente vai fazer o nosso código. No caso, hoje eu quero ver com vocês um pouco de tipos de dados e ver também a questão dos ponteiros. Vou colocar a extensão .c. Tá, vamos aqui. Como eu falei para vocês na aula sobre bibliotecas, existem algumas funções já prontas que o programador da linguagem deixou para a gente, para facilitar o nosso trabalho, né? Justamente esse é o propósito das bibliotecas, para a gente não ter que codar tudo do zero. Eu queria mostrar aqui para vocês que tem esse site aqui, tutorialspoint.com, com algumas bibliotecas em C. No caso, tem essa stdio, que é std padrão, e de input, que é a entrada, e o de output, que é saída, que basicamente todos os códigos que a gente vai fazer vão mexer com essa questão de entrada e saída, seja pegar alguma coisa do teclado ou mostrar alguma coisa no console da IDE. E para essa aula de hoje, a gente vai utilizar, deixa eu ver aqui, a função printf, certo? E a função scanf. Vamos lá. Então aqui no código, o que a gente faz para incluir a biblioteca? Coloca um hashtag include, abre e fecha esse menor que maior que, e aqui dentro a gente tem que colocar o arquivo que tem as nossas funções, que no caso é o stdio.h, que é o nome da biblioteca, certo? O que ele está dando erro aqui? Pronto, o compilador identificou. Indo logo aqui, quando vocês abrem uma IDE qualquer, ou talvez um compilador online, vocês vão ver algo parecido com isso. Vou colocar aqui printf hello world, algo assim. Então vamos entender o que é cada pedaço desse código. Aqui na primeira linha eu importei a biblioteca, como eu falei para vocês. Essa linha 3 eu vou ter o tipo, que essa minha função main vai retornar. A gente vai ver tipo agora em seguida. Main é o nome da função. Aqui dentro desses parênteses vão os parâmetros. No caso, como a gente não vai usar nenhum parâmetro, que vai vazio. Mas se a gente fosse fazer uma soma, por exemplo, a gente precisaria de dois números, basicamente. E entre esse abre-chaves e fecha-chaves, a gente vai ter o processamento que a nossa função vai fazer. No caso, só tem essa linha 4, que tem o printf e essa frase aqui entre aspas. Em relação à frase, a gente vai chamar de string, porque string é um conjunto de caracteres. E cada caractere, como a gente vai ver agora, ele é um conjunto de letras. Na verdade, um caractere pode ser uma letra ou um símbolo. E o que essa função printf faz? Ela vai pegar essa string e mostrar no console. Vou executar antes da gente ver a questão dos tipos. A outra coisa é que tem que ter esse ponto e vírgula para o compilador entender que ali terminou a linha. E, como a gente esperava, deu tudo certo. Ele printou no console. Sobre esses tipos aqui, a gente tem que conhecer o conceito de variável. Variável, como está sendo descrito, é um local na memória que vai armazenar algum dado. Indo aqui para os tipos mais comuns, a gente tem inteiro, que como é o int, que armazena um inteiro. Char, que armazena um caractere. Float, que armazena um número real. E double, é como se fosse um float, só que ele tem muito mais espaço. Ou seja, a gente consegue armazenar números muito maiores do que a gente conseguiria usando float. No caso aqui está descrito que é o dobro, né? O dobro da capacidade da variável do tipo float.
Como a gente vai fazer essa declaração? Primeiro a gente passa o tipo e depois o nome da variável. Tá, essa parte aqui a gente pula, não, isso aqui é importante. Quando a gente for criar uma variável, sempre tem que começar com letra, seja minúsculo, maiúsculo, ou com esse underscore aqui. Não pode começar com número, senão o compilador vai dar erro. É interessante que a gente utilize nomes representativos, por exemplo, se eu quiser me referir ao salário de alguém, eu coloque aquela variável com o nome salário. E também que a linguagem C ela é case sensitive, ou seja, se eu escrever casa totalmente com letras minúsculas, é diferente de eu escrever casa colocando só o C maiúsculo, por exemplo. São variáveis diferentes. E para fazer a atribuição, a gente vai utilizar esse operador igual, um igual só. A gente coloca o nome da variável, igual, que a gente vai chamar de recebe, e aqui o conteúdo da variável, no caso é o valor. E termina com ponto e vírgula. Vamos fazer uma demonstração aqui. Como eu falei o negócio da soma, a gente coloca o tipo, o nome da variável, e aqui a gente pode atribuir direto, colocar por exemplo 2, ou a gente pode fazer dessa forma. A gente faz a declaração, diz que tem uma variável do tipo int, chamada b, e aqui embaixo a gente faz a atribuição, dizer que b recebe 3. E para printar o conteúdo, por exemplo, de A mais B, se a gente colocasse A mais B aqui no lugar desse Hello World, vamos fazer aqui, ele não ia entender que a gente está querendo fazer um certo cálculo, porque ele interpreta cada partezinha disso aqui como se fosse um caractere. Então ele printa A mais B. O que a gente quer fazer é realizar o cálculo de A mais B. Então para isso a gente vai colocar um indicador aqui dentro da string. No caso de um inteiro é porcentagem %d. E aqui a gente coloca uma vírgula e passa o valor dessa que a gente quer que seja colocado no lugar desse porcentagem %d. Que no nosso caso é A mais B. Executando, a gente vai ter 5, certo? Esse porcentagem dele pode não vir sozinho, eu posso colocar dessa forma, certo? E onde tiver o porcentagem D é que vai ser substituído por esse cálculo aqui, como a gente pode ver nessa saída. Mas você pode se perguntar, e se eu quisesse fazer, por exemplo, uma soma, uma subtração, multiplicação e divisão, eu teria que fazer tudo aqui dentro dessas chaves aqui, ia ficar gigante, exatamente. E aqui entra a questão da refatoração de código. É muito bom que cada função que a gente cria, ela tenha uma função específica. Por exemplo, a função soma, ela vai realizar a soma de dois números. Subtração, vai realizar a subtração de dois números. E a gente pode, utilizando disso, a gente deixa o código mais claro para os outros desenvolvedores que vão ler e até para nós mesmos, porque a gente vai estar entendendo tudo de um código num dia e talvez nos outros dias a gente não entre em contato com aquele código, acabe esquecendo alguma coisa. E quando a gente voltar, é interessante que a gente entenda o que o código está fazendo de forma rápida, de forma clara e rápida. E por isso vem o conceito de refatoração. No caso, como a gente quer fazer uma soma, a gente pode declarar um int, que é o retorno. O nome da função pode ser soma mesmo. Aqui a gente vai passar dois números do tipo inteiro. Então, pode ser, vou chamar de C e o outro eu vou chamar de D. E como eu vou pegar o valor que vai ser processado aqui? Eu vou fazer toda uma série de cálculos, mas no caso, como a soma é simples, eu coloco só o return, que é a palavra reservada para dizer que isso vai ser a saída dessa minha função soma. E aqui eu coloco, C mais D. E ponto e vírgula. Aqui a gente já tem uma função que realiza a soma. A gente só precisa passar os parâmetros corretos. Aqui a gente coloca soma A e B. Compilando. De novo a gente tem soma 5. Vamos fazer aqui subtração. Novamente.
Vou passar dois números e aqui eu retorno a subtração. Para mostrar isso, eu posso fazer assim, subtração. Pronto. Só que eu vou executar para mostrar para vocês o que vai acontecer. Ele vai mostrar tudo como se fosse a saída de uma linha só. Para evitar isso, para fazer algo mais organizado, a gente pode colocar um símbolo que identifique que a gente quer que pule a linha. Então, antes de chegar nesse S da string, esse barra N vai indicar que lá na saída tem que ocorrer um pulo de linha. Colocando para compilar novamente. Pronto, ocorreu o pulo. Bom, sobre... A gente vai ver outros tipos. A gente poderia definir, só mostrando para vocês, um caractere, que vou chamar de op. Vai ser o mais. Se eu quisesse mostrar aqui... Pronto, no caso, como eu fiz A mais B, esse op seria interessante só para a gente fazer uma verificação de qual operação a gente queria realizar. Por quê? Se eu colocasse aqui dentro A mais B, como eu já mostrei para vocês, ele ia ler tudo como se fosse um conjunto de strings, um conjunto de caracteres. Então não ia ocorrer esse cálculo. O op, a gente vai ver mais na frente, uma questão dos condicionais, que é justamente para a gente saber se a gente vai por um caminho, fazer determinado processamento, ou por outro, fazer outro processamento. Aqui eu vou só mostrar para vocês a questão da leitura do teclado, que nesses primeiros momentos vai ser interessante. Pronto, vou deixar aqui. Deixa lá mais B. Pronto. Se a gente quisesse pegar o teclado, como é que a gente faz? A gente já tem uma variável inteira chamada B. Pegar um valor do teclado é utilizar um jeito, né? Utilizando essa função scanf, que é da stdio. E o que a gente precisa para pegar o valor? A gente vai dizer qual é o valor que a gente vai pegar, por exemplo, inteiro. E aqui a gente vai colocar esse comercial aqui para identificar que a gente vai armazenar em um certo endereço. E qual endereço é esse? É o endereço da variável que a gente quer que seja armazenada, que a gente vai pegar do teclado. Executando, vocês vão ver que ficou esse branco aqui, quer dizer que ele está esperando que eu coloque alguma coisa no teclado. Então, por exemplo, vou colocar 5. E aí, assim que eu apertar Enter, ele vai entender que aquele scanf já foi, o conteúdo daquele scanf já foi. E vai continuar a execução do código. Apertando Enter, ele atribui o valor 5 ao B e vai efetuar essa soma, que seria 2 mais 5, e colocar aqui nessa string, como está aparecendo aqui. Para finalizar, eu queria mostrar para vocês o conceito de ponteiros. Como a gente viu em variável, variável é um espaço que vai ser reservado na memória para a gente atribuir a um certo dado, a um certo valor. Se vocês tiverem uma noção mínima, assim, vocês já devem conhecer memória RAM, a HD, né, memória física. E quando a gente vai executar um código, o sistema operacional, a IDE, ele vai reservar um certo espaço de memória para a gente executar aquele código. Então vamos imaginar aqui uma pilha de memória, que ela é limitada, né? Os recursos de hardware são limitados. E durante a execução do código, as nossas variáveis, os valores que elas têm, vão sendo armazenados aqui na pilha. Certo? Pode ocorrer, se a gente utilizar muito desse espaço, pode ocorrer de tentar extrapolar. E quando ele faz essa tentativa, o sistema retorna um erro, dizendo que não tem espaço disponível. E o conceito que eu queria, na verdade, falar agora era o conceito de ponteiro. Ponteiro não é nada mais do que uma seta que vai apontar para uma dessas linhas. Então, por exemplo, supor que aqui é onde tem dizendo que o meu A é igual a 2. E um ponteiro ele vai armazenar
ele vai armazenar justamente o endereço, que é essa linha, onde está dizendo que o meu A é igual a 2, certo? Mas lembrando, o ponteiro ele vai apontar para o endereço. Vou pegar outra coisa aqui, que pode não estar claro para que a gente vai utilizar, mas no caso onde a gente precisa ter um certo cuidado com a memória, utilizar ponteiros para fazer essa alocação de memória é muito interessante. Eu vou pegar o exemplo logo, que a gente poupa tempo. Tá, vou colocar aqui. Pronto. Essa variável valor não existe. A gente vai chamar de... colocar o nosso A aqui. Onde tiver valor, colocar A. Pronto. O que está acontecendo aqui? Até a linha 5 vocês entenderam, acredito eu. Na linha 7, eu estou declarando que esse PTR é um ponteiro por causa desse símbolo aqui, que é um asterisco que vem antes do nome. Isso identifica para o compilador que isso aqui é um ponteiro. E esse ponteiro, como ele aponta para uma memória, é justamente o valor que ele vai receber, né? O conteúdo desse ponteiro é um endereço de memória. Para acessar um endereço de memória, a gente coloca o i comercial na frente. Deixa eu tirar essa linha aqui que não vai precisar. E aqui a gente vai ter 3 saídas no console. O valor de A, o valor do endereço de A e o valor do ponteiro. Executando. Pronto. O valor de A é 2, o endereço de A é esse, lá naquela pilha de memória. Esse é o endereço, vocês vão entender melhor quando estudarem bases, binário, decimal, hexadecimal. E como a gente imaginava, o ponteiro está apontando justamente para o endereço onde está armazenado a minha variável A, que é o que a gente queria mostrar por hoje. Outra coisa, só para finalizar, tá vendo essa coisa estranha aqui? Tá justamente no lugar do cedilha. Isso ocorre porque o compilador, né, ele não tem suporte ao UTF-8, que é o encode que faz que permite que a gente utilize cedilha, acredito que até tio. Deixa eu colocar aqui. Depois vocês testam, mas acentos também, acentos gráficos. E é bom ter cuidado com essas coisas. Bom, galera, acho que por hoje é isso. Não tem mais nada aqui na minha pauta. E, só uma coisa. Eu falei na aula passada que ia falar, eu deixei para falar nessa aula. Quando a gente tem uma linguagem que necessita que a gente coloque o tipo antes de fazer a atribuição da variável, a gente chama essas linguagens, que é outro tipo de classificação, é uma linguagem fortemente tipada. Que o compilador, o interpretador necessita que a gente coloque o tipo da variável, porque senão ele vai retornar um erro. Em outras linguagens, como JavaScript e Python, por exemplo, você não precisa identificar o tipo. Durante a execução do código, o próprio interpretador ele vai fazer a identificação automática do tipo e você, como programador, não precisa se preocupar tanto com essa questão. E, bom, galera, por hoje é isso. Até a próxima.